Eu ouvi histórias de um imponente capitão espanhol, El Matador del Mar, que aterrorizou os oceanos, caçou e sentenciou centenas de homens. Não, homens, não. Piratas, hein? Piratas. Mas, será que, por ser espanhol, ele também não teria uma rixa com o outro lado? Com outro povo? Será? Olá, rapazes, moças e uns e outros. Meu nome é Michael Jefferson, seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Galera Piratas do Caribe. E o assunto de hoje é um versus. De um lado, representando a Inglaterra, Lord Cutler Beckett, da Companhia das Índias Orientais. E do outro lado, representando os espanhóis, Armando Salazar, El Matador del Mar. Esse é mais um vídeo do Março da Companhia das Índias Orientais. Na verdade, o último vídeo do Março da Companhia das Índias Orientais. Se você perdeu esse mês temático, dá uma olhada na playlist e confere todos os que foram falados sobre a história do Cutler Beckett, sobre a história do Destemido, do navio dele, sobre diversos pontos. Dá uma assistida se você perdeu um a um e vai lá, confere, vê o que você achou. E só lembrando que no Versus eu acabo pegando dois personagens que nunca batalharam, que nunca se encontraram, ao que tudo indica. E nesse caso eu tento mostrar, baseado em coisas do filme, como poderia ser uma batalha entre os dois e qual deles sairia vitorioso. Só que antes eu peço, se inscreva, curta, comente, compartilhe para seus amigos que gostam de Piratas do Caribe que talvez gostariam de ver esse canal. Se você tiver condições, tiver autorização e puder estar se tornando um membro, eu agradeceria do fundo do coração e muito obrigado a todos os membros que vêm fazendo parte do canal. E considerando que a gente vai ter de fazer uma análise quase que cena a cena, mas também das características dos personagens para ver qual deles teria mais chance de estar vencendo o outro para que o vídeo não fique tão longo, abrimos as velas, recolhemos a âncora e vamos para o vídeo. Vamos começar ponto a ponto, certo? Primeiro, os navios. O navio do Cutler Beckett seria o Destemido, que eu já falei aqui no canal, um vídeo totalmente focado no Destemido. O Destemido em questão ganha no número de canhões, isso porque ele possui mais de 100 canhões, é o navio que mais possui canhões em todo o filme até o momento. Do outro lado nós temos o Silenciosa Maria, então nesse caso o Silenciosa Maria não ganharia no número de canhões, mas temos de dizer aqui que os canhões espanhóis são considerados melhores do que os ingleses naquela época. Isso pela forma como eles eram forjados, a forma como trabalhavam, a forma como eles existiam, basicamente. Então nesse caso, por número de canhões, o Silenciosa Maria não ganha, mas pela potência dos canhões, aí ele ficaria numa coisa um pouco mais próxima. Lembrando que eu estou considerando o Salazar sem a maldição. Em segundo lugar, nós temos de ver a tripulação dos navios. Isso porque a tripulação que o Cutler Beckett carregava no seu navio era uma tripulação de soldados, certo? Ah, soldados da marinha, mas soldados. E nesse caso, os soldados dele estavam ali no navio para proteger o navio. E digo isso porque não era um navio de caça a nada. Não era um navio que, vamos chegar lá e vamos destruir tudo. Não, era um navio que ele tentava se autoproteger, tentava proteger as pessoas que estavam ali dentro. Então, o jeito como as pessoas ali daquele navio eram treinadas era para proteger a eles. Lembre dessa parte. Enquanto isso, a tripulação do Salazar era uma tripulação muito bem treinada para estar caçando piratas. Não é à toa que, pelo que nós vemos no flashback em Piratas do Caribe 5, ele acabou conseguindo batalhar com diversos navios piratas ao mesmo tempo. Eram navios, no mínimo, poderosos, visto que, pelo que a gente pode ver no flashback, o Capitão Morgan estava em um daqueles navios. Então, para o Morgan estar ali, eu já digo, não era pouca coisa não. Na questão velocidade. Por quê? Porque durante a batalha existem momentos que você vai precisar perseguir, mas também tem momentos que você precisa fugir, tem momentos que você precisa fazer manobras necessárias para estar batalhando melhor, e nesse quesito, mais uma vez, quem ganha ponto é o Silenciosa Maria. Isso porque ele era um dos navios espanhóis mais rápidos, e eu já fiz um vídeo também falando sobre os navios mais rápidos dos mares do Caribe, dá uma olhada aqui. E como eu já havia falado, o Destemido, ele era um navio que se protegia. Logo, ele não era exatamente um navio de fuga ou de caça, até porque não era necessário. Os navios que o Destemido poderia estar batendo normalmente eram menores que ele, e por essa razão ele conseguiria peneirar os navios. No caso, então, sim, mais um ponto para o Silenciosa Maria. E agora analisando o capitão de cada um dos navios. De um lado nós temos Salazar, El Matador del Mar, que aterrorizou os oceanos, caçou e sentenciou centenas de piratas. Então meio que já está no título dele, já está na fama dele, que ele era a pessoa por trás de diversas pessoas indo para o baú de Davy Jones. E não só a sua tripulação era extremamente bem ajustada, era bem treinada, quanto o próprio capitão espanhol era um excelente espadachim.
espadachim, sendo capaz de bater de frente com Jack Sparrow, com Barbossa e com diversos outros piratas. Nesse caso, ele era excelente na batalha corpo a corpo, enquanto o Cutler Beckett, ele não fica atrás nessa parte. Pense isso. O Cutler Beckett talvez ele não fosse tão bom numa questão de espada, porque realmente, durante toda a sua criação, durante todo o tempo de vida dele, a gente pouco ouve falar que ele pegou e utilizou uma espada para estar se defendendo. No próprio filme, a gente não vê isso, mas ele era excelente com armas de fogo. E sim, isso aí a gente tem que levar em consideração, porque enquanto o Salazar estava vindo, batalhando e fazendo tudo, era só ele sacar uma arma, mirar da forma correta e disparar. Então nesse quesito é ponto para os dois, porque cada um domina melhor uma arma. Levando tudo isso em consideração, eu gostaria de dizer que o vencedor dessa batalha seria... Pera, eu não vou falar aqui. Eu fiz isso porque teve gente que falou que tu deveria estar falando exatamente quem era em vez de ficar inventando histórias. Isso aí é uma teoria tua. Sim, mas lembre que as teorias que eu acabo elaborando é baseado no que eu vejo no filme. E o que eu acabo fazendo é narrar uma situação na qual eu acabo descrevendo os acontecimentos, onde cada um desses pontos que eu acabo salientando acabam auxiliando durante toda a batalha. Então, nesse caso, vamos lá para o conto. Nessa situação hipotética, nós teremos de considerar que o Salazar nunca foi para a Caverna Sinistra. O porquê disso? Porque caso ele fosse para a Caverna Sinistra, ele só sai de lá com a maldição e depois sem a maldição apenas com a quebra do tridente de Poseidon, mas para até isso acontecer, toda uma história tem que estar acontecendo e nesse caso, até lá o Cutler Beckett morreria. Então, levando em consideração que o Salazar nunca foi para a Caverna Sinistra e que de alguma forma ele ainda está vivo nos acontecimentos de Piratas do Caribe 2 e 3, durante o período no qual o Cutler Beckett ainda estava vivo, podemos considerar uma viagem onde o Destemido está indo para Port Royal, por exemplo. No caso, alguns dias antes do Cutler Beckett estar chegando em Port Royal para estar prendendo Elizabeth, o Will e o Commodore Norris. Por algum motivo, os dois caminhos se cruzam. No caso, o Destemido passando, vamos dizer, uns 500 metros de distância do Silenciosa Maria sem a maldição. Pelo fato de não serem piratas, é provável que seria bem difícil eles estarem atacando. Mas são povos que têm uma certa rixa aí. E pelos acontecimentos que a gente acaba vendo na série O Reino Perdido dos Piratas, que foi lançado há pouco tempo na Netflix, e eu pretendo estar trazendo vídeos sobre essa série em questão para estar explicando sobre a real história dos piratas nessa época, nós vemos que os dois povos estavam numa batalha, ou melhor dizendo, estavam extremamente de mal um com o outro, o que faria com que a fraca cabeça do Cutler Beckett resolvesse provocar os espanhóis. Provavelmente. Cutler Beckett ofendendo os espanhóis e Salazar aceitando aquela ofensa, é provável que naquele momento, dias antes de chegar em Port Royal, os dois navios entrassem numa batalha. Só os dois. Sim, nesse caso eu estou considerando que nenhum outro navio da Companhia das Índias Orientais auxiliasse o Cutler Beckett, lembre disso. Possuindo canhões mais altos do que o Silenciosa Maria, à distância, o Cutler Beckett ganharia uma certa vantagem. Isso porque ele poderia estar mandando com que todos os seus homens começassem a disparar. E assim seria uma chuva de balas de canhão em direção ao Silenciosa Maria. Só que uma coisa que provavelmente Cutler Beckett não levaria em consideração é que o navio espanhol é mais rápido. E com isso ele poderia estar fugindo de parte das balas. E lembrando que por estar um pouco mais longe um do outro, a eficácia das balas perde um pouco, já que é muito longe para que todas acertem. Levando em consideração que não conseguiria vencer com o número de canhões, é provável que, como Salazar já fez em diversos momentos lutando contra piratas, ele acertasse nos mastros dos navios, para impossibilitar que esses utilizassem o vento ao seu favor. Arrebentando com os mastros do Destemido, seria bem mais difícil do navio conseguir virar a volta, fazendo com que, após alguns minutos, algumas horas de batalha, o navio em questão não conseguisse sair do lugar. Tá, Mike, mas o Destemido poderia fazer a mesma coisa, virando o navio, acertando os mastros do Silenciosa Maria. Não tanto. Isso porque, como eu falei, o navio Silenciosa Maria, ele foi feito para estar atuando o mais rápido possível, virar o mais rápido possível, se deslocar o mais rápido possível, fazer manobras o mais rápido possível. Claro que não foi o suficiente para estar fugindo da Caverna Sinistra, mas aquilo ali foi um outro jogo que o Jack acabou utilizando. Nesse caso, o Destemido, a partir desse momento, não pode sair do lugar. Ele é uma baleia orca sem nadadeiras com um tubarão rodando ao seu redor. Ainda assim, ele possui os canhões. Nesse caso, quando o Salazar passasse próximo dos canhões, era só dar uma rajada no navio e já era. Mas Salazar possui anos e anos e anos de prática, então é bem capaz dele estar fugindo dos campos onde os canhões poderiam estar disparando melhor. Nesse caso, se ele viesse pela parte da frente do navio, pela proa, seria mais difícil de estar acertando, ou se ele viesse pela polpa.
era só estar em um desses dois campos e disparar até não poder mais. Além disso, não só com espadas, mas também com armas, a tripulação do Salazar é extremamente bem treinada. Ou seja, de longe eles poderiam começar a acertar aos poucos os marujos que estavam ali no convés. Mas essa manobra os tripulantes do Destemido também poderiam fazer. Bala, 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 dá a volta no navio, bala, 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 bala. O Destemido iria pouco a pouco perdendo parte do seu casco, parte do restante do seu mastro. As próprias pessoas que estavam ali no convés poderiam estar sendo atingidas pelas balas de canhão, e dessa forma, pouco a pouco, a tripulação de mais de 200 pessoas no Destemido estava cada vez diminuindo mais. Isso não quer dizer que dentro da tripulação do Salazar também não tivesse baixas. Existiram diversas pessoas, nesse caso, nessa batalha, que acabariam. Só que por já estarem diversas batalhas contra piratas, eles saberiam como estar se protegendo melhor de destroços, de projéteis, de coisas do tipo. Fazendo o navio chegar agora a 20% da sua capacidade, seria mais fácil deles estarem chegando cada vez mais perto, até mesmo ao ponto de estar conseguindo subir a bordo, provavelmente. A tripulação do Cutler Beckett estaria pronta para estar recebendo a balas, mas será que conseguiriam ter tempo? Por serem excelentes também com a estratégia de batalha, é provável que eles não enviassem todo mundo simplesmente pela frente. Então também, provavelmente, chegariam pessoas por trás do navio. Então enquanto os homens se preocupavam com o navio que está chegando pela frente e todo mundo fugiu das linhas mais baixas, existe um pessoalzinho entrando por trás do navio. Ah, mas isso aí é muita invenção, será mesmo? Será que isso também já não foi estratégia utilizada pelo próprio Salazar para estar acabando com números grandes de piratas? Não sei, mas é uma coisa que, se eu estivesse no lugar do Salazar nessa casa de batalha, eu colocaria. E se eu que não tenho visão possível de batalha faria isso, imagina o Salazar. Você tá considerando só por ti? Sim, porque eu acho que ele poderia ter cabeça para fazer isso. Pouco a pouco a tripulação do Cutler Beckett seria surpreendida, acabaria com todo mundo, e por fim, o próprio capitão, o próprio Lord, o próprio Cutler Beckett teria seu fim pela mão dos espanhóis. Tá, e se no caso a gente não fizer isso? Se ele não pudesse dar a volta por trás com um barquinho e atacar pelos dois lados. Ok, muito bom, muito bem pensado. O próprio Silenciosa Maria poderia dar a volta no navio pelo campo onde as balas provavelmente não acertariam, e com isso poderia ir até o paiol de pólvora, começar a mirar no paiol de pólvora e disparar o máximo possível naquela região que normalmente era considerado o local onde era guardado o paiol de pólvora, fazendo com que a cena de Piratas do Caribe 3 acontecesse apenas com um navio batalhando contra o Destemido, acertando o paiol de pólvora e levando todo mundo às alturas. Só que dessa vez, diferente do que aconteceu com os piratas versus Destemido, o Salazar não deixaria isso passar em branco. É provável que ele passasse com o navio por perto e, sem misericórdia, acabasse com todos os marujos que foram ao mar. Então nesse caso, considerando uma batalha possível entre o Destemido com o capitão Lord Cutler Beckett e do outro lado o Silenciosa Maria tendo como capitão o capitão Armando Salazar, o vencedor desse versus, considerando todos os atributos possíveis de tripulação, navio e capitão, seria o capitão Armando Salazar. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar para seus amigos que gostam de Piratas do Caribe. Me siga nas minhas redes sociais, mas principalmente no meu Instagram, @cap.maicon. E se prepare porque o outubro desse ano vai ser o Outubro Salazar. Então não perca os vídeos do canal. E até o próximo dia, onde eu trarei um vídeo falando sobre Piratas do Caribe, trazendo um verso de dois personagens que vocês gostariam de estar vendo batalhar, mas que infelizmente não apareceu, e talvez até um momento onde a Disney possa estar vindo contratar para que eu possa estar escrevendo algumas teorias, algumas ideias para séries de Piratas do Caribe no Disney Plus. Sim, eu tô sonhando, mas sonhar é de graça. Não tire os olhos do horizonte. Até o próximo vídeo. E tchau! Deixa o like nesse vídeo, ajude na divulgação. Ative o sininho e compartilha, irmão. Deixe a sua opinião, não esqueça de se inscrever. Se você não for inscrito, David Jones vai deixar você.